Bom, vamos começar hoje então, pelo Santíssimo. Vamos começar orando. Senhor, nós nos colocamos na tua presença. Nós te agradecemos por esse dia que o Senhor deu. Te louvamos pela vida que o Senhor nos deu. E pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, tanto a minha quanto a do Miguel. Nos dá sabedoria, Pai. Que teu Espírito Santo direcione todo esse momento de conversa. Que seja uma conversa na qual o Senhor venha edificar o coração dele, trabalhar na mente dele, para que ele possa compreender os motivos de batismo, da sua fé, e que ele possa se firmar cada dia mais na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, ele vai começar falando aqui, no primeiro capítulo, a base da nossa salvação. Você sabe o que é a base da nossa salvação? Sabe o que significa isso? O que é a palavra base? É o que segura? É o que segura. Isso, é o que está lá embaixo. A base é a estrutura que vai levantar. Então, a sua fé, ela está baseada, ela está firme em alguma coisa. E no caso, no que você acha que é? O que você acha que é essa base da nossa salvação? Acreditar em Deus e o que mais? Ter fé, Acreditar em Deus de que forma? toda a fé que a gente tem, Mas acreditar para quê? acreditar pra quê? Pra gente poder ir pro céu. E o que mais? Só para ir para o céu que serve a nossa fé? A nossa fé só está ligada para quando a gente estiver lá no céu? Não. Pra quando a gente tá doente, pra nossa vida. As coisas do dia a dia. Então, a nossa fé, a base da nossa fé é Jesus. Jesus é a base da nossa fé. É aquilo que sustenta a nossa salvação. Então, por que Jesus? Por que você acha que é Jesus a base da nossa fé? Porque é nele que a gente acredita. O que diz João 6,16? Você já sabe encontrar as coisas na Bíblia? João é Novo Testamento, da metade para lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que Deus enviou Jesus para cá? Para salvar a nossa vida. E por quê? Como é que começa o texto? Porque ele o quê? Amou o mundo. E você pertence a esse mundo? Então Deus amou você também? Então Deus amou tanto o Miguel que enviou o seu filho unigênito para que você cresça e tivesse vida eterna. Então, eu vou ler aqui, tá, em Mateus 1:21, que diz assim: ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Para quem está falando isso? Para nós? Não, ó. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quem dará à luz a um filho? A mãe de Jesus, Maria. Maria daria à luz a um filho, colocaria o nome dele de Jesus, e o nome dele, Jesus, tem um significado. Por que o nome dele é Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, é por isso que ele chama isso. Então, ele vai falar aqui que desde quando o primeiro homem pecou, desde lá do Éden, Deus foi buscando meios para salvar o seu povo. Porque Adão e Eva pecaram. E eles se desligaram de Deus. Então, pensa uma flor que está plantada.
uma flor plantada na terra. Se eu arrancar essa flor da terra, ela morre na mesma hora? Não, ela vai ficar bonita lá por um tempo, mas depois vai acontecer o quê? Vai morrer. Por quê? Porque ela não tem raiz. Não tem raiz, exatamente, não tem raiz. Não tá indo vida para ela. Porque o que dava vida para essa flor? A terra, as raízes dela na terra, certo? Então entende que Adão e Eva, eles estavam ligados com Deus como uma planta plantada, e as raízes deles estavam em Deus. A partir do momento que o homem pecou, é como se tivesse cortado a raiz, cortado a flor da raiz. No primeiro momento a flor fica bonita, mas depois, com o passar dos dias, essa flor vai murchar. Na verdade, a flor morre na hora que você corta ela da raiz. Você pode não ver ela morrer, mas o que dava vida para ela morreu naquele instante que você cortou, não foi? Então, murchar não vai ser só uma consequência dela não ter mais vida? A questão dela murchar não acontece só porque ela já não tem mais vida? Então, desde o momento que cortou a flor, ela já está morta, não está? O que vai acontecer é que com o tempo, conforme o tempo for passando, ela vai murchar. É o que aconteceu com Adão e Eva. E é o que acontece com todos os homens. Porque a palavra vai dizer, todos pecaram, destituídos são da glória de Deus. O que é essa glória de Deus? É a raiz. O homem hoje ele não nasce com essa raiz de Deus, como tinha Adão e Eva. Ele nasce como essa flor solta, que já está morta. Na verdade, o nosso morrer fisicamente, ele é só uma parte do que acontece, porque o homem sem Deus, ele já está morto, entendeu? Como uma flor que está cortada da sua raiz, já está morta. Então, a questão de murchar, a questão da gente ir morrendo, passando o tempo, envelhecer, passar o tempo, morrer, é uma consequência natural de já estar desligado de Deus, entendeu? Mas a palavra vai dizer que quando a gente crê em Deus, é como se a gente fosse enxertado. Você sabe o que é enxertar? O processo que faz, que a gente tira um pedaço de uma árvore e aí a gente emenda numa outra árvore que está viva, que está inteira. Daí faz pega um pano, pega várias coisas e amarra essa árvore, esse galho, nessa árvore viva. E aí esse galho, ele fica ligado nessa árvore de verdade. Isso é um enxerto. É você pegar o galho e colocar esse galho numa árvore e prender bem forte com um pano e um processo todo, e esse galho ele vai se ligar a essa árvore que está viva. E aí esse galho que já estava morto, ele passa a ter vida por causa que ele foi religado a uma árvore. Entendeu? Esse é o processo que Deus faz. É como se nós fôssemos galhos, não tem aquela música? Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Então nós éramos galhos secos, que já estavam mortos. Mas Deus nos colocou de novo na raiz dele, quando a gente crê. Nessa raiz que vai nos trazer vida de novo. Entendeu? Então, ele vai colocar aqui que a forma que Deus criou para redimir e salvar o homem foi a morte de Jesus Cristo. Por quê? Porque antes era sangue, dente por dente. Adão pecou, não pecou? A partir do momento que ele pecou, alguém precisaria pagar o preço desse pecado. E esse alguém foi Jesus. A partir do momento que Adão pecou,
Ele não tirou essa vida que ele tinha com Deus? Ele não perdeu essa vida que ele tinha com Deus? Então alguém teria que vir e colocar de novo essa vida que nós temos com Deus. E o que Jesus fala? Eu vim para que vocês tivessem vida. E não qualquer tipo de vida. Ele fala vida, abundância. Então, Jesus precisou vir e pagar e dar de novo ao homem a oportunidade dele se ligar novamente com Deus. E ele tinha que pagar o preço do pecado. E aí, a gente vai usar como passagem Lucas 23, 39. Então, é Mateus, Marcos, Lucas. Lucas é antes de João. Lucas 20. E o versículo 39. Pode ler aí. Um dos criminosos que ali estavam despendurados lançavam-lhe insultos, Continua. nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entraste no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, esses dois ladrões, eles representam a humanidade. Daqueles que reconhecem Jesus, a salvação, e daqueles que não querem nem saber, que nem esse primeiro aí que fala: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo, e a nós também. E aí o outro, ele fala assim: não, os dois não eram ladrões? Então eles não estavam sendo crucificados com justiça, porque eles fizeram algo errado? E Jesus? Não. Jesus não tinha feito nada de errado. Então ele fala assim: você não teme a Deus. Nós estamos pagando por um crime que nós cometemos. Agora ele não. Ele não está pagando por nenhum crime. E aí ele vai falar: Jesus, hoje mesmo lembra-te de mim. Então tem uma parte da humanidade que entende, nós somos pecadores. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de salvação. Mas tem uma parte da humanidade que não está nem aí para Deus, tanto faz como tanto fez. Quem é Jesus? Não estão nem aí, nem dão bola. Mas essa crucificação de Jesus, ela nos mostra que tem esses dois tipos de pessoas. Só que o que nós temos que entender? Os dois estavam errados, não estavam? Só que um reconheceu que estava errado. E o outro não, continuou errado, não quis saber. Para o ladrão arrependido, o Senhor Jesus declarou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação, quando você recebe, ela não é só futura. Não é só para quando nós morrermos, você ter Jesus. A salvação, ela é algo presente. Jesus disse: hoje, a salvação não é algo só para quando você morrer. Deus te salva hoje. Deus te salva hoje, a partir do momento que você aceita Jesus, ele te salva. A salvação, ele é um presente para agora. E aí, quem pode participar das alegrias celestiais após a morte? Precisamos estar ligados a alguma religião para sermos salvos da condenação eterna e admitidos no céu? Nós precisamos estar ligados a uma religião? Para ir pro céu? Uma religião? Eu acho
Eu acho que depende O que depende do quê? da religião, né? Se for ser ligada. Mas você acha que todo mundo que vai para a igreja tá salvo? Não. Por que não? Porque tem pessoa que só vai pra igreja só por isso. Isso é religião. Religião, quando a gente fala, é lugar. Só que a Bíblia fala assim, ó, quem for para a igreja Brasil para Cristo será salvo. Quem for para a Assembleia de Deus será salvo. Quem for para a Congregação Cristã do Brasil será salvo. O que ele fala? Ele fala que é quem acreditar que ele existe. Acreditar em Jesus, que ele existe. Esse será salvo. Então a pessoa pode ter uma religião, mas só sem crer em Jesus. Você acha que é fazer coisa boa que vai nos levar para o céu? Tá. Se for conforme que Deus está mandando, sim. Sim, se a pessoa já crê, ela faz coisa boa, né? É. Mas você acha que uma pessoa qualquer começar a fazer coisa boa, Papai Noel, começa a dar presente para as pessoas, ele tá fazendo uma coisa boa, você acha que ele vai pro céu? Não. Por que você acha que tem gente que faz coisa boa? Agradar o povo. Agradar o povo, em favor do quê? Ah, O que ele ganha em troca? dinheiro. Dinheiro? Só dinheiro? Faz coisa boa para ganhar dinheiro? E ficar famoso. Famoso, ganha like, não é? Fama. Então só fazer coisa boa. Não adianta. Se você for cristão, você faz coisa boa. Eu não sei como você ser cristão e fazer coisa má para as pessoas. Mas só fazer coisa boa sem aceitar Jesus, não adianta nada. A Bíblia nos garante que o paraíso celestial é o lugar de todos os cristãos, todos os crentes nascidos de novo. E aí, ele vai falar aqui sobre, de novo, os dois ladrões que estavam do lado de Jesus, que representou a humanidade. E agora nós vamos abrir Isaías 59:2. Isaías é Antigo Testamento, depois de Salmos. Isaías 59:2. É antes de Provérbios? Depois. Depois de Isaías Salmos. 59. ah, 59. 2. De vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas. Para, só é só o 2. Então, o que nos separa de Deus aí que tá falando? As maldades. As maldades. E tá falando aí no final assim, que você vai pedir, mas ele não vai te ouvir. Por quê? Porque tem uma separação. Deus nem... Mas, agora nós vamos abrir 2 Coríntios. 2 Coríntios é depois dos Evangelhos. 2 Coríntios 5:19. Eu leio para você 2 Coríntios. Tá assim, 2 Coríntios 5:19. A saber que Deus está Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Então tá falando o que nos separava de Deus? As nossas maldades, os nossos pecados. Mas está falando aqui em 2 Coríntios que ele nos mandou Cristo para nos reconciliar com Deus. Eu vou ler para você uma que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27.
Diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, falando de duas vezes que Jesus vai vir. Uma vez que Jesus veio tirar o que separava da gente com Deus? O pecado. Só que ele estava falando assim, vai vir uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. O que você acha que é isso? É o arrebatamento, isso mesmo, é o que nós esperamos. Exatamente. Agora você vai andar um pouquinho aí, vai em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Tá para frente de Hebreus aqui. Onde você estava Hebreus, é 1 João. Lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Vou voltar 1 João, capítulo 4, versículo 19. Pode ler. O 4. E o versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Pode continuar. Se alguém afirmar, eu amo Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. A quem não vê, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame seu irmão também. Isso aí. Então, ele nos amou primeiro. Foi você que escolheu Jesus? Foi? Não. Ele te escolheu primeiro. A Bíblia vai falar que antes de você nascer, ele já tinha te escolhido. Quando Deus te criou, ele já te amou. Você acha que quando Deus cria alguém, não ama já? Então ele amou você antes de você amá-lo. Pensa na mamãe e no papai. A mamãe e o papai amavam você antes de você vir nesse mundo, né? Quando você estava lá na minha barriga ainda, que a mamãe soube que estava grávida de você. A mamãe já te amava, não te amava? E você foi me amar depois que você nasceu, não é? Então eu não te amei primeiro? Porque eu amei você antes de você nascer. Agora imagina Deus, que ele te amou quando você ainda estava lá no meu ventre. A Bíblia vai falar que Deus já te escolheu antes da criação. Então não foi você que escolheu a Deus. Ele já tinha te escolhido, Miguel. E aí, agora nós vamos para outra parte que fala assim: todos pecaram, não há justo sequer. Você vai abrir 1 Coríntios 6, 7. 1 Coríntios é depois dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E aí vem Romanos. Depois vem Coríntios. Fechou? Coríntios, filha. Novo Testamento, ó. Aqui acaba o Velho Testamento, ó. Aqui começa o Novo. 7. Leia aí o versículo 7. Na palavra da verdade e no poder de Deus. Não, filho, tu busca aqui, ó. 1 Coríntios 6, 7. 1 Coríntios 6, 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a justiça, porque não preferem sofrer o juízo. Em vez disso, vocês mesmos
causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Ele tá falando que todo mundo faz coisa errada. Meu, não era pra ter essas coisas aí entre vocês. E aí depois, em Romanos capítulo 3, e versículo 23, vai dizer assim, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantas pessoas pecaram? Todos. Por que que todos? Por que que você acha que fala todos pecaram? E Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Por que que você acha que todos pecaram? Porque se a gente não teria vida, Não, mas por que que você acha que todos pecaram? Quando fala todos, é todo mundo, todos. não sei. Quem são os pais? Quem foram os que geraram a humanidade? Os pais, Quem desde o início, Quem gerou toda a humanidade? Deus. Não, antes. Tá, Deus gerou o homem e a mulher, mas quem gerou depois disso? Os pais e a mãe, Quem é o primeiro pai e a primeira mãe? De todo mundo. O que a mamãe fala pra você quando você fica dando desculpa? Fica jogando a culpa nos outros. O que eu falo pra você? Adão e Eva, Eles não pecaram? A partir deles, o homem foi ficando todos os homens vieram deles, não vieram? Então todos pecaram. Lembra da flor cortada? Todas elas foram cortadas. Não tinha mais a flor ligada. Todos pecaram. Deus é absolutamente imparcial. Não tem preferência por ninguém. Ele não escolhe alguns para o paraíso e outros para o fogo eterno. Pelo contrário, Deus dá ao homem o livre-arbítrio para fazer escolhas. Quando o bom ladrão lá falou para Jesus, o que ele falou para Jesus, né? Você leu aí? O que o bom ladrão falou para Jesus? ele falou que ele era tão poderoso assim, filho de Deus, porque ele tirou ele E o outro falou o quê? O que ele pediu para Jesus? para ir pro céu junto com ele. Ele falou, hoje mesmo, lembra-te de mim. No reino do céu? E aí ele ele exigiu alguma coisa de Jesus? Não. Ele nem tinha condição de exigir, tinha? Não, porque ele estava lá. Já estava condenado e estava crucificado. Tinha como ele pedir alguma coisa para Jesus em troca dele aceitar? Não. Ele estava numa situação ruim, mas é igual o homem. Às vezes você convida alguém para ir para a igreja, daí você fala assim, vai lá para a igreja, e daí vai ter lá um café da tarde. Eu não estou fazendo qualquer pessoa para ela aceitar Jesus como se ela estivesse exigindo algo de Jesus. Eu vou para a igreja se é para isso, a gente fica fazendo assim, exigências. A gente está em condição de exigir alguma coisa de Jesus? Você acha que você tem condição de exigir alguma coisa de Jesus? Não. Jesus, eu vou para a igreja, mas eu vou para a igreja só se o Senhor fizer tal coisa para mim. Você acha que você está em condição de exigir alguma coisa dele? Não. E nem o ladrão da cruz, nós não temos direito de exigir nada de Deus. Nem mesmo exigir de Deus a nossa cura, exigir bênçãos. Nós não temos, a gente pode pedir, Senhor, por favor. Mas a gente nunca pode exigir nada de Deus, porque a gente tem que lembrar que a gente está lá na situação daquele ladrão lá. Já estava condenado, estava crucificado, não tinha direito de nada. Essa é a nossa situação. Quando nós desprezamos ao Senhor vivendo uma vida qualquer, nesse estado viemos a morrer, já fizemos a nossa escolha.
Paulo diz que Deus deseja que todos os homens conheçam a verdade e sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Fica no novo ou no velho? No novo. 1 Timóteo 2:4. Tá pra frente de Romanos aí, de onde você tá. Pra frente de Coríntios. 1 Timóteo 2:4. Pode ler. E deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que Deus deseja? Que todos os homens sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não. Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 15 vai dizer assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Todos vão ser salvos? Não. Quem vai ser salvo? Quem tiver inscrito no livro da vida. Deus não espera que venhamos merecer o paraíso, porque isso é impossível. Não tem como você merecer o paraíso, porque você é bonzinho. Lembra lá que você está na condição já do bandido? Da cruz? Não tem como você merecer. Lembra que você já é a flor cortada? Que já está morta? Então não tem como merecer. Você vai abrir aí Atos 16:31. Atos é depois dos evangelhos. É depois? É. E fica depois dos evangelhos. É Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos dos Apóstolos? Isso, Atos dos Apóstolos. É Atos 16:31. Achou? Aqui. Leia aí. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e seremos salvos, você e os de sua casa. O que precisa então para ser salvo? Creia em Jesus. E Efésios 2:8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então tá falando assim, ó. Porque vocês são salvos mediante a fé. Não é por dinheiro, não é por fazer troca com Deus, é pela fé. E ele tá falando que nem a fé vem de você. Falando que a fé é uma coisa que Deus dá para você, como presente. É Deus que te dá o presente da fé para você crer. Nem a fé não vem de você. Então, ele vai continuar aqui, ó, no João 10:9. Abre aí agora, João 10:9. Não, filho, é Novo Testamento, não precisa ir lá de trás. João 10:9. Pode ler. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará pastagem. Então, Jesus está falando que ele é o único caminho. E depois, Atos 3:19 vai dizer assim: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados seus pecados. Cancelado, acabou, apagou, já é. É igual a folha do seu caderno que você fez a lição. Sumiu. Desapareceu. E nem sabe o que aconteceu. Acabou. E aí ele vai falar sobre a salvação aqui.
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essas palavras produzirão principalmente segurança no coração do homem. O cristianismo bíblico não oferece somente bênçãos após a conversão, mas de alguma forma todos precisarão fazer o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que você aceitou Jesus, as suas atitudes não são mais do Miguel. As suas atitudes são de Jesus. Então, quando você for conversar com alguém, você tem que pensar que você não está conversando mais como o Miguel. Você está conversando como Jesus conversaria. E é por isso que a gente tem que deixar de pecar. Porque não é mais o Miguel. É Jesus através de você. Você acha que Jesus xingaria alguém? Você acha que Jesus bateria em alguém? Então, você acha que Jesus mataria alguém? Não. Só que quando você está lá fora, não é mais você. É Jesus que as pessoas têm que ir em você. Porque você não entrou pela porta dele? Você está ali junto com ele agora. E ele está junto com você. O Espírito Santo passa a habitar-se. As suas palavras já não são mais só suas. Então, é isso que ele está falando. Quem deseja entrar no paraíso deve se identificar com Cristo a ponto de fazer de sua vontade o objetivo da vida. As pessoas não querem ser felizes? Sim. Mas a felicidade das pessoas está baseada em quê? No que você acha que as pessoas acham que elas serão felizes? De que forma? Eu acho que a maioria pensa no dinheiro. No dinheiro. Mas o dinheiro é o que traz a felicidade? Não. Todas as pessoas que são muito ricas, então, são super mega felizes. Ela não tem problema nenhum. Ela pode até comprar tudo que ela quiser aqui. Mas e a hora que ela morrer? Ela vai ser feliz? Não. A nossa felicidade ela tem que estar Jesus. Jesus tem que passar a ser o nosso suficiente Salvador. Sabe o que é suficiente? Sabe o que é suficiente? Não precisa de mais nada. Quando eu estou colocando prato, assim, eu falo, tá bom, isso aí já é suficiente. Quer dizer o quê? Que eu vou comer aquilo ali e não vou precisar de mais nada. Quando a gente aceita Jesus, a gente fala que Jesus é o nosso suficiente Salvador. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eu não vou precisar de mais nada além dele para ser salvo. Eu não vou precisar de mais nada além dele para ser feliz. Ele é suficiente na minha vida. Entendeu? Somente a graça de Deus, Cristo nos salva. Não vem do homem, mas de Deus, a iniciativa e o poder para mudar essa triste realidade humana. Jesus Cristo foi enviado por Deus para assumir os nossos pecados e, por meio de sua morte e ressurreição, nos salvar da condenação eterna. Cristo é o único meio de nos religar a Deus. Olha lá o religar, a florzinha enxertada. E aí, a única coisa que precisamos fazer é reconhecer que estamos perdidos em nossos pecados e aceitar o perdão de Deus por meio de Cristo Jesus. Abre aí João 14:6. João 14:6. Leia aí. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, o que ele falou? Ninguém vem ao Pai a não ser
por meio dele. Olha aqui o que é enxergo, ó. Tá vendo esse galinho? Ele não era dessa árvore. Ele é colocado ali, aí é preso, e aí ele começa a ter vida dessa árvore aqui. Olha aqui, mostrando como que é o processo, ó. Corta um pedaço dessa árvore, ó. E aí pega o galho de outra árvore, coloca aqui e prende. E isso vai fazer com que esse galho aqui, ele tenha vida. E isso, ó, eles fazem com muitas plantas, assim, olha lá. Tá vendo esse galinho aqui? Ele não é dessa árvore aqui, ó. Ele foi colocado aqui, daí ele é religado com essa árvore, e aí ele vai ter vida por causa desse tronco aqui que tá ligado na terra. Mas esse galho aqui tá em outro lugar. Entendeu? O que é esse enxerto? Agora, continuando. À semelhança do bom ladrão, precisamos reconhecer o nosso estado de condenação e nos humilharmos diante de Deus em busca do seu divino perdão. 1 João 9, vou ler para você. 1 João antes de Apocalipse. Não é nesse que a gente tá? 1 João 9. Não, você tá em João. É um pouco antes de Apocalipse? É. Um pouquinho antes de Apocalipse. Aí. 1 João 1, 8. 8 e 9. Pode ler. Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. E o 7 diz assim, o 7 aí, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz... Não, versículo 7. Versículo? É, no 1 João aí mesmo onde você está, só que o 7. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá vendo todo aí? Todo pecado. Então, todo mundo pode ser salvo. Até mesmo o bandido mais criminoso, o pior que existe. Se ele aceitar Jesus, ele vai ficar salvo. A Bíblia não fala aí de todo pecado? Todo é todo. Em seguida, devemos crer de todo o nosso coração que Cristo deu a vida em lugar da nossa salvação e que somente o seu sangue precioso pode nos limpar da sujeira do pecado. Finalmente, tomamos posse da salvação e vida eterna, recebendo pela fé a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Feito isso, a Bíblia nos garante, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se perguntarmos para qualquer pessoa se ela deseja ir para o céu depois da morte, seguramente a maioria responderá que sim. Por outro lado, a Bíblia afirma que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas será que esse desejo divino se realiza? Todos os homens serão realmente salvos? Com certeza não. Da mesma forma que o mau ladrão não foi salvo devido à sua rebeldia e soberba. O que é soberba? A pessoa não acha que não precisa de Deus, acha que não precisa de Jesus. Ela está bem assim. Isso ocorre com a maioria das pessoas que se apoiam, por exemplo, na religião dos seus pais, na filosofia mundana de que o inferno é aqui mesmo e desprezam a Cristo. Então tem muita gente que acha assim, meu pai já é crente, minha mãe já é crente, então estou salvo. Só que a salvação é uma coisa individual. Você precisa crer em o seu glorioso Evangelho Salvador. Em razão desses fatos, quem deseja a salvação, vida abundante e eterna, precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Romanos 10, 9. Esse é antes? É, antes. Romanos 10, 9.
É no novo também? É, no novo. Depois de Atos. Depois de Atos. Não, filha, isso está em Antigo Testamento. Ah, tá. Romanos, isso aqui. Depois de João. Depois de João tem Atos, depois de Atos tem Romanos. Romanos 10, 9. Achou aí? Achei. Vai. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então agora nós vamos orar. Então a base da nossa salvação é o quê? Jesus Cristo. Ele foi o que religou o homem a Deus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos proporcionou. É a partir dele. A gente leu aí: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta. Jesus é o caminho. É ele que conduz. É a partir dele. Agora você vai fechar os seus olhos. Vai pôr a mão no seu coração. E aí agora eu vou falar. Você vai repetir, tá bom? Mas após estudar acerca da salvação, sentir o desejo de mudar de vida. Neste momento, suplico-te ou peço o perdão por tudo e abro meu coração para receber a Jesus como meu Senhor e Salvador, pois eu creio que Ele morreu no meu lugar e que o Senhor ressuscitou dos mortos, garantindo a vida eterna para mim e para todos que nele creem. Senhor, que o Senhor abra os olhos do coração do Miguel, que ele possa te ver durante o dia, durante as suas atitudes, durante a sua fala. Que o Senhor traga sensibilidade ao coração dele para que ele possa te sentir. E que ele possa, não somente, Senhor, professar a fé com a boca, mas que ele possa andar junto contigo, Senhor. Sentir a tua presença ao lado dele. Que ele possa, Senhor, honrar o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Encerramos o primeiro capítulo.